Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga do coração, a Beth. Sempre uma honra receber essa querida amiga do coração. Olha, eu fico muito contente e eu quero dividir com vocês a alegria que dia 2 de agosto, agora nesse sábado, às 18 horas, nosso querido amigo do coração, Fábio Rossi, vai fazer a palestra dos 9 anos da casa, e eu agradeço, vai ser o Mundo de Regeneração, e a nossa querida amiga Bia, pianista, ela vai tocar 3 músicas em homenagem à casa, e eu convido a todos e a todas. Sábado, 2 de agosto, às 18 horas. Uns falam à tarde, 18 da tarde, outros falam 18 da noite. Como vocês acharem melhor. E é com você, minha querida amiga do meu coração. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Volte sempre, sempre, sempre. Amamos você, amamos o seu trabalho. Deus abençoe. É com você. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Amo também todos vocês, né? Essa família maravilhosa que se dedica tanto à divulgação da doutrina espírita. É um exemplo para todos nós. Então, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, aos nossos mentores, aos mentores do SEAC, que eles possam estar aqui nos amparando, nos inspirando, que assim seja. Hoje nós vamos para mais um estudo do livro Céu e Inferno, a segunda parte, capítulo 3, Espíritos medianos em relação ao grau evolutivo. E aqui quem vai ser evocada é a senhora Ana Belleville. Ana Belleville faleceu aos 35 anos, depois de uma doença grave, uma doença cruel. Ela era uma pessoa vivaz, espiritual, muito inteligente, tinha muitas virtudes. Esposa e mãe devotada, tinha integridade de caráter, não guardava ressentimentos, sempre pronta a ajudar o próximo. E ela sofreu um acidente e ficou 3 anos na cama, sofrendo muito. Mas ela suportava corajosamente. Acreditava na vida futura após a morte do corpo físico, mas ela vivia intensamente o momento presente. Ela não tinha medo da morte e também não era apegada aos bens materiais. E ela tinha uma vida simples, ela abria mão do que ela não podia obter, apreciava o bem e o belo nas mínimas coisas e vivia mais pelos filhos do que para si. Ela conhecia o espiritismo, mas não estudou a fundo e fazia o bem sem esperar recompensas. Bom, o estado dela, ela caiu e ficou 3 anos de cama, o estado foi se complicando, chegou um momento em que era desesperador. A morte estava próxima. Um dia, o marido não estava em casa e ela sentiu falecer, ela compreendeu que tinha chegado a hora da morte. A vista ficou turva, ela se sentiu perturbada, muito perturbada, aí veio a angústia da separação e ela não queria morrer antes que o marido chegasse em casa. E, nesse instante, com uma enorme força de vontade, ela sentiu que a vida voltava. E ela recobrou o pleno uso das suas faculdades. Quando o marido chegou em casa, ela lhe disse que ela ia morrer, mas ela quis aguardar que ele
que ele chegasse, porque ela tinha algumas recomendações para ele. E depois desse dia, ela ainda viveu mais 3 meses, lutando muito entre a vida e a morte, numa dolorosa agonia. E aí ela faleceu. No dia seguinte ao desencarne, Allan Kardec evocou a Ana, e ela veio. Ela agradeceu o interesse dos amigos, disse que estava feliz, pediu para que, né, Allan Kardec e o seu grupo de médiuns confortassem o marido dela, cuidassem dos filhos dela. E Allan Kardec perguntou, né, e dizendo assim, ela passou por uma. Logo depois do desencarne, ela não passou por um momento de perturbação muito longo. Como que no dia seguinte ao desencarne, né, ela tinha morrido um dia antes dessa evocação. Como é que ela estava tão lúcida? E ela explicou que ela havia sofrido muito, mas com resignação. E a aprovação dela, essa expiação, já estava concluída. Lógico, ela ainda não era um espírito liberto, livre, mas ela não sofria mais. E isso era um grande alívio. Ela disse que estava plenamente curada, mas ela ainda precisava das preces lá do grupo de estudos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Lá do grupo do Kardec. Ela precisava que eles rezassem por ela, porque ela viria colaborar com esse grupo de estudos. E aí Kardec perguntou qual foi a causa desses longos padecimentos, porque ela caiu, ficou 3 anos na cama e depois 3 meses sofrendo muito entre a vida e a morte. E ela falou, as causas estão no meu passado, um passado horrível. E Allan Kardec pediu para ela revelar esse passado. E o que ela respondeu? Oh, deixai que eu esqueça um pouco esse passado. Eu paguei tão caro, né, essa expiação. Um mês depois dela ter desencarnado, o Allan Kardec a evoca, a chama, né, novamente. E Allan Kardec lhe diz, agora que ela estava, que devia estar completamente desprendida, né, da matéria, Allan Kardec perguntou qual era a causa dessa prolongada agonia, desses 3 meses que ela passou entre a vida e a morte. Bom, então Ana chega, primeiro agradece as lembranças, as preces, vendo que ela ainda tem necessidade de ser confortada, pede para continuarem orando por ela. Diz que sofreu muito, mas que os sofrimentos foram largamente compensados. Ela tinha permissão, muitas vezes, de estar perto dos filhos, né, em espírito, que ela deixou os filhos com tanto pesar, e ela disse que ela mesma prolongou esses sofrimentos. Esses 3 meses, né? Porque ela tinha um desejo ardente de viver por amor aos filhos. Os filhos ainda eram pequenos, ela tinha só 35 anos. E aí está a razão dessa longa agonia. Ela não queria se desligar do corpo físico, porque ela queria estar junto com os filhos. E quanto à doença, né, esses 3 anos que ela ficou muito assim, debilitada, sofrendo, foi uma expiação do passado. Aí ela disse que quando ela reencarnar novamente, quando ela voltar a reencarnar, ela quer ser espírita. Disse que vem sempre assistir aquelas reuniões do grupo do Kardec, e aprende com os conselhos dos espíritos, e que se ela tivesse sido espírita nessa última encarnação, ela focaria no futuro após o desencarne e não se agarraria à vida física.
mas que ela ainda se preocupa muito com os filhos, não mais para mimá-los. E Allan Kardec fala, né? Oh, o seu passado, da vida anterior, lhe causou muito sofrimento. Por quê? E ela responde que ela tinha desprezado o sofrimento alheio. Ela via com indiferença o sofrimento da mãe dela. Achava que a mãe dela tinha uma doença imaginária. Por não ver a mãe na cama, ela supunha que a mãe não estivesse sofrendo, não estivesse doente, e ela zombava das queixas da mãe. 6 meses depois, Allan Kardec novamente a evoca, 6 meses depois do desencarne dela. E o Allan Kardec pergunta como é que ela está naquele momento no mundo espiritual. E a Ana fala que na vida terrena ela foi uma pessoa boa, mas antes de tudo ela prezava o seu próprio bem-estar. Ela era compassiva, tinha compaixão dos outros, mas ela não se sacrificava para diminuir o sofrimento alheio. E agora, no plano espiritual, ela tinha uma tarefa: velar pelas pessoas que estavam passando por tormentos familiares, seja por perda de parentes, seja por perda da fortuna. E ela disse: a minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Aí Allan Kardec pergunta para o Espírito São Luís, o dirigente espiritual, né, daquele grupo mediúnico, se uma pessoa poderia, pelo esforço da sua própria vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo. A pessoa está para morrer, mas ela, uma vontade muito poderosa, ela pode retardar esse momento, né, do desencarne. E o São Luís responde, em determinadas condições, sim, mas isso é uma concessão do plano maior. No entanto, essa dilatação da vida, esse tempo a mais de vida, é breve. A Ana viveu mais 3 meses. O homem, diz o São Luís, não pode mudar as leis naturais. Se a vida chegou ao fim, o homem não poderá voltar a viver. Então, é uma situação momentânea. São exceções. Como provação para o espírito, ou no interesse de missão, que é uma missão que ele queira concluir. Os órgãos do corpo físico que estão debilitados podem receber um suplemento de fluido vital. E aí esse fluido vital permite eles prolongarem a vida no corpo físico por um tempo a mais. Mas são casos excepcionais, não é a regra. E também não é uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, né? As leis de Deus são imutáveis, Deus não vai lá modificá-las só para atender o pedido de um ou de outro. É uma exceção, conforme a necessidade, o merecimento do espírito. Mas, segue falando o São Luís, é apenas uma consequência do livre-arbítrio daquela pessoa que no momento extremo, no momento da morte, tem consciência de que a sua missão não terminou e quer, mesmo, né, às portas da morte, concluir o que ele não tinha concluído até então. Às vezes, pode ser uma outra situação, pode ser uma espécie de castigo para aquele espírito que duvida da imortalidade da alma, do seu futuro após o desencarne. E esse prolongamento de vitalidade, né, esse banho a mais de fluido vital, acaba deixando com que ele permaneça mais tempo sofrendo, né?
Então, a Ana se desprendeu rapidamente do corpo físico, porque o apego dela, apego à vida encarnada, não era material, não era sensual, mas ela estava apegada aos filhos que ainda eram pequenos. A Ana, explica São Luís, é um espírito adiantado em inteligência, um dos espíritos mais felizes. E não havia nos laços perispirituais, né, essa tenacidade que é decorrente da identificação material. O espírito dela, ligado ao corpo físico pelos laços perispirituais, não estava assim fortemente preso. Esses laços perispirituais, eles tinham uma ligação tênue, mesmo porque ela estava bem debilitada, o corpo físico da Ana estava debilitado por conta dessa prolongada doença, e esses laços perispirituais que unem espírito e corpo físico enquanto encarnada eram, eram assim muito fracos. E mesmo ela tinha aquela força de vontade de que eles não se rompessem. Além de essa ligação ser muito frágil, muito tênue, ela ainda tinha vontade de permanecer mais tempo aqui na Terra, curtindo os filhos, vamos dizer assim. Ela não queria que esses laços se rompessem. Mas a sua resistência foi punida. Então, ela ficou resistente e ela lutou contra essa separação do espírito em relação ao corpo físico. Ela lutou contra o rompimento dos laços perispirituais. E aí, qual foi a consequência? Ela se arrastou por mais 3 meses, ainda sofrendo muito. Mas assim que os laços se romperam, eles estavam muito frágeis e ela sofreu com resignação. Aí a perturbação que ela passou após o desencarne foi muito breve, porque todos os espíritos ao desencarnarem passam por um momento de perturbação. É como se estivessem, digamos, acordando, né? Não sabe bem onde estão. E a perturbação dela foi muito breve. Tem espíritos que ficam perturbados meses, anos, não sabem nem que estão desencarnados. E o Allan Kardec explica, ela já está há 6 meses no plano espiritual, nessa terceira evocação, e todos esses 6 meses que ela já está desencarnada, ela continuou evoluindo e vai continuar evoluindo. Então, a gente evolui tanto aqui, nesse mundo material, e como evoluímos também no plano espiritual. Bom, desapego. Desapego é uma coisa difícil, é uma lição dura, né? Tem um monge tibetano chamado Sogyal Rinpoche, que escreveu o livro tibetano da vida e da morte. E ele escreve que não haveria a mínima hipótese de se familiarizar com a morte se ela acontecesse apenas uma vez. Ou seja, quantas vezes nós já desencarnamos? Já reencarnamos, já desencarnamos. Então, nosso espírito está familiarizado com a morte. Se a gente só tivesse uma vida, uma encarnação, a gente não estaria familiarizado com a morte. Seria terrível, né? Mas a vida é essa dança contínua de nascimento e morte. E é uma dança de mudança, porque tudo é impermanente, nada permanece. E por isso a importância de a gente trabalhar essas mudanças e, inclusive, se preparando para a morte. Quando acreditamos que as coisas são permanentes, que, como ela, né, a Ana queria permanecer na Terra, ao lado dos filhos, ela sofreu 3 meses mais por conta dessa, vamos dizer assim, teimosia em não querer se desligar. Então, quando a gente acredita que as coisas não mudam nunca, estão sob nosso controle,
a gente acaba nem aprendendo com as mudanças e a gente fica dominado pelo apego. Rinpoche fala que o apego é a fonte de todos os problemas. A doutrina espírita também ensina que o egoísmo é quando ele está apegado às coisas, às pessoas. O egoísmo é o pai de todos os vícios. A Ana estava muito apegada aos filhos. Era uma espécie de egoísmo, né? Ela queria os filhos perto dela, ela queria estar perto dos filhos. E olha como ela sofreu os 3 meses seguintes. E o Rinpoche escreve: aprender a viver é aprender a abandonar. É uma dura lição, né? Nós ainda somos muito apegados à nossa família, quizá, aos bens materiais, mas cada vez que a gente desencarna é uma lição de desapego a cada encarnação. E o Rinpoche escreve mais. E esta é a tragédia e a ironia da nossa luta pela permanência. Olha, é um paradoxo, tragédia e ironia. Não só é impossível lutar contra a impermanência, como acarreta precisamente a dor que pretendemos evitar. Então a gente se apega às coisas para não sofrer, mas aí é que a gente sofre mais. Aquilo a que nos agarramos é falível por natureza. Mesmo os nossos entes queridos, uma hora eles vão, né? Vão fazer a grande viagem, ou somos nós que iremos, e também não basta saber que tudo é impermanente, que as coisas né, estão sempre em constante mudança. É preciso saber lidar com as mudanças, encarando essas mudanças com uma nova compreensão. E aí, como essa nova compreensão? Tudo que nos ocorre é para o nosso melhor, é tudo questão de aprendizado, de desapego. Então, se a gente conseguirmos ampliar essa compreensão, as mudanças que ocorrem na nossa vida, que ocorrerão, serão mais leves, mais descontraídas, menos dolorosas. Até mesmo o impacto dessas mudanças vão ser menos impressionantes, porque a nossa compreensão da vida é mais profunda e mais ampla. E a melhor forma para a gente se preparar para a morte, então, é trabalhar com as mudanças em nossa vida. Olha aí que grande mudança passou a Ana, né? Do plano de encarnada para o plano de desencarnada. Um grande momento de desapego. E uma vez que a impermanência, né, é sinônimo para nós de angústia, ou seja, quando a gente, né, encara que tudo muda o tempo todo e a gente fica angustiado, a gente se agarra desesperadamente às coisas, apesar de tudo mudar. Por isso que ele fala, aprender a viver é aprender a desapegar. A luta pela permanência, quando a gente quer que tudo fique sempre igual, é impossível. E ainda gera a dor que queremos evitar. Aquilo a que nos agarramos é falível por natureza, né? E mesmo o amor pode estar corrompido pelo apego, com a sua insegurança, a sua possessividade ou orgulho, no caso da Ana, né? Era um amor possessivo, né? Ela queria os filhos por perto. Era um amor ainda não desapegado, não incondicional, um amor corrompido pelo apego. E como vencer o apego? Para não sofrer, né, assim como Ana sofreu. Tanto que ela falou para o Kardec que na próxima encarnação ela quer ser espírita, porque aí ela vai focar a vida futura após o desencarne e não a vida que ela está deixando aqui na matéria.
Aí ela vai conseguir se desapegar e não sofrer. Então, como vencer o apego? Compreendendo, né, que a natureza é impermanente, tudo muda o tempo todo, e o desapego é o caminho da verdadeira liberdade, né? Deixar o outro seguir o seu caminho e nós também seguirmos nós, e aceitar as mudanças. É uma grande lição, né, para muitas encarnações. E, continuando aqui o Rinpoche, né, ele cita um poeta chamado Rainer Maria Rilke. Esse poeta, ele foi também romancista, viveu na Áustria no fim do século XIX e começo do século XX. E escreve o poeta Rainer: nossos medos mais entranhados, né, aqueles mais profundos, são como dragões que guardam o nosso tesouro mais profundo. Então, o medo que a impermanência desperta em nós acaba sendo o nosso maior amigo. Porque, olha, nossos medos mais entranhados, a gente tem medo de perder as pessoas, medo de que as coisas mudem da nossa vida, tem medo das perdas. Então, nossos medos mais entranhados são como dragões que guardam o nosso tesouro mais profundo. Esse tesouro mais profundo é o nosso maior amigo. E o que é e quem é esse tesouro mais profundo? Como ele aparece? É porque esse medo nos leva a perguntar: se tudo morre e tudo muda, então o que é realmente verdadeiro? O que é verdadeiro é o nosso espírito imortal. Então, o nosso maior amigo é a gente compreender que somos espíritos imortais e só as coisas passageiras aqui da matéria é que mudam, porque são transitórias, mas o espírito não morre nunca. Então, vamos vibrar bastante amor e carinho por todas as pessoas que estão no plano espiritual, numa situação infeliz, numa situação mediana, numa situação feliz. Vamos vibrar pelos mentores, pelos trabalhadores do bem, pelos mentores do SEAC. Vamos vibrar também por nós aqui encarnados, que possamos nos fortalecer, nos encher de coragem diante das mudanças que ocorrem em nossa vida e vibremos pela nossa saúde, pelos nossos lares, pelos familiares, por todos nós. E fazendo a maravilhosa prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o tempo. Amigos queridos, agradeço muito, muito a todos que estiveram aqui conosco ou que estarão conosco. Uma boa noite.